Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos fazendo a gravação para a aula a lição de número 6 da aula de Escola Bíblica Dominical a ser ministrada no dia 10 de agosto de 2025, se Deus assim permitir, cujo título é Uma igreja não conivente com a mentira, ok? Uma igreja não conivente com a mentira. Então estaremos analisando a partir de agora os comentários relacionados a esta lição, essa importante lição. Que esse vídeo venha contribuir com a sua aula, que você possa ter insights para que possa ministrar uma aula que venha ser edificante para toda a sua igreja, ok? Deus venha te conduzir aí no processo de comunicação do conhecimento da palavra de Deus relacionado a esse tema. Uma igreja não conivente com a mentira. Então temos aqui o grande desafio, que é ser verdadeiro, que é ser autêntico, que é ser sincero. Então temos aí esse compromisso assumido com todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ok? Aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, tem o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Então ele assume um compromisso com a verdade, ele assume um compromisso com o amor, como foi dito na aula passada. Então ele recebe o amor de Deus, ele é suprido com o amor de Deus, o amor de Deus é superabundante sobre a vida dele, então ele age movido pelo amor, ok? Pelo amor de Deus que está nele. E agora temos essa questão relacionada com a verdade. Textuário, Atos 5:3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Veja que ele deu lugar a uma influência demoníaca. As suas ações foram suas, as decisões foram dele. Ananias e Safira, ele estava em conluio também com a sua esposa, com Safira, que foi conivente com essa estratégia, ok? Mas Pedro diz que a origem dessa ideia maligna vem da parte de Satanás e que ele deu lugar para que isso se infiltrasse no seu coração e eles então progredissem nessa ação e viessem a ser condenados, ok? Viessem a passar por essa situação de perda, de derrota. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Veja que, como foi enfatizado na lição passada, ninguém foi coagido a vender os seus bens e entregar os valores aos pés dos apóstolos para que pudessem gerir, administrar todo esse bem e trazer equidade para a comunidade da igreja em Jerusalém. Ninguém foi coagido a isso, mas deliberadamente pessoas tomavam essa atitude, realizavam essa ação, ok? E em outras situações ele também cita pessoas que não necessariamente venderam bens, como por exemplo uma irmã chamada Maria, que tinha a sua casa onde era realizado cultos de oração. Então veja que ela manteve a propriedade de seu bem. Então não havia um processo de coação sobre as pessoas para que elas vendessem os seus bens, mas deliberadamente elas assim o faziam. Agora, infelizmente, essa pessoa aqui quis se aproveitar dessa ação que muitas pessoas estavam tomando, se engajando nessa ação, de vender seus bens e trazer os pés dos apóstolos para fingir, tá certo? Para simular. Então eles estavam simulando uma entrega total dos rendimentos da venda de seus bens, quando na verdade eles estavam tentando ludibriar, tentando mentir. E tudo isso é sintomático porque aponta a maneira como eles mesmos analisavam e julgavam todo aquele mover, tá certo? E as pessoas que estavam ali envolvidas. Então ele entendia, junto com a sua esposa, que seria tranquilo enganá-los, porque eles estavam olhando para eles e não vendo o mover divino que estava por trás daqueles homens carnais que estavam ali presentes. Mas Pedro disse: não mentiste ao homem, mentiste a Deus, mentiste ao Espírito, e o Espírito é Deus, a terceira pessoa da Trindade, mentiste a Deus. Então Ananias e Safira se surpreenderam ao perceberem só tardiamente que eles estavam, na verdade, agindo de forma completamente leviana contra Deus, contra a santidade divina.
e isso acarretou em grave prejuízo. Então essa é a reprimenda que eles receberam, e esse é o alerta que chega para nós sobre a maneira como devemos nos comportar diante da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo na atualidade. Como nós olhamos para ela e o que entendemos da Igreja de Cristo, das pessoas que estão ali envolvidas, muitas das vezes menosprezando, pensando que ali é apenas um agrupamento de pessoas que não tem qualquer relevância, quando na verdade estamos lidando com a obra de Deus e precisamos ter toda a reverência para lidarmos com a obra de Deus, tá certo? E para respeitarmos o agir de Deus que está ali, tá certo? A pessoa divina que está agindo por meio daquelas pessoas e dentro daquele grupo, daquela organização. Isso eles não entenderam, e é isso que o seu aluno precisa entender, que ele está lidando com a obra de Deus, que não é bobagem, que não é besteira. A verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Só isso é suficiente. Uma vez que é pecado, aquele que quer andar em santificação tem que rejeitar o pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Sempre andar na luz da verdade. O texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11, que nos diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, tá certo? Ela é conivente com a ação. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que as duras, graves consequências, né, de sua ação irresponsável. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E aí é ofertada a oportunidade a ela de, tendo se arrependido daquele combinado que fez com sua esposa, declarar toda a verdade. É ofertada a ela essa oportunidade aqui neste momento. E ela disse: sim, portanto. Aí ela coaduna, né? Ela está cooperando com a mentira de seu marido, não sabendo que seu marido já havia passado por uma terrível situação, né? Já estava aí caído, já havia caído sobre ele pesado juízo de Deus. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Nos parece um tanto radical, nos parece um tanto estranho, porque estamos falando acerca do tempo da graça, estamos falando acerca do Deus de amor, estamos falando acerca do Deus de misericórdia, ok? Mas não se esqueça de uma coisa: Deus é soberano. A misericórdia e o amor de Deus não diminuem em nada a sua soberania, tá certo? E outra coisa, Deus é justo, Deus é juízo. Então, quando olhamos para as características do amor divino que entregou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e também quando olhamos para a misericórdia, a paciência divina, não podemos com isso nos deixar levar ao pensamento leviano de que podemos brincar com Deus, de que podemos tentar enganar a Deus e de que podemos tentar manipular, tá certo? Deus ou a sua obra. Deus não se deixa escarnecer. Então Deus, na sua soberania, trouxe aqui essa situação de uma repreensão severa, e com isso ele pedagogicamente falou à sua igreja naquele momento, como o Senhor pedagogicamente tem falado ao longo dos séculos. Muitas das vezes Deus, na sua paciência,
ele dá oportunidades de arrependimento, ele dá oportunidades para que a pessoa recue no seu pecado, na sua ação pecaminosa, na sua ação corruptora, na sua ação leviana, mas a pessoa lança fora todas as oportunidades e prossegue no erro. É quando então, vez ou outra, nos escandalizamos com pessoas que caem terrivelmente e que agora têm a sua situação completamente exposta e sofrem todos os danos da sua continuada ação pecaminosa. Então vimos aí, pouco tempo atrás, um professor de escola bíblica dominical, famoso na internet, que foi descoberto cometendo crimes virtuais. E ele caiu, teve sua exposição pública e agora sofre ainda as consequências, os terríveis danos dessa ação continuada de pecado, de pecaminosidade, tá certo? Pecado que incorria também em crime. Então você tem essas situações que são alertas para nós. Recue, tá certo? Se arrependa, saia dessa situação, não prossiga nesse caminho, para que você não venha a sofrer as duras consequências, as pesadas consequências do juízo de Deus, da pesada mão de Deus, que traz juízo, tá certo? Então temos aí a situação na qual a soberania de Deus se manifesta, trazendo pesado juízo sobre esses que tentaram enganar ao Espírito Santo de Deus e tentaram corromper este movimento da igreja desde o início. Entrar nessa ação que é uma ação de amor, uma ação movida pelo Espírito Santo, e infiltrar nela corrupção, tá certo? Tentando se aproveitar da situação, fingindo estar entregando a totalidade dos bens, sendo que retinha uma parte para si. E Pedro deixa muito claro, a liberdade era sua, de reter o dinheiro, ou de entregar o dinheiro na totalidade, ou de entregar quanto entendesse que devia. Mas você tenta enganar o Espírito Santo de Deus. E Deus não se deixa escarnecer, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Veja só. A introdução nos diz: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar à custa da santidade da igreja. Como isso é grave, não é? Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Então eles se deixaram levar por esse ardil, se deixaram levar por esse pensamento diabólico, esse pensamento satânico que se infiltrou em seus corações, e eles, em vez de se arrependerem, eles perseveraram nessa atitude, combinaram entre si. Então houve aí uma conivência e houve essa deliberada ação de tentar, tá certo, ludibriar os apóstolos, pensando que estavam lidando apenas com os apóstolos, não sabendo que estavam com isso afetando diretamente o Deus que está presidindo sobre os apóstolos. E esse é o ledo engano de muitas pessoas que têm se levantado contra a igreja ao longo dos séculos, pensando que estão atacando homens e mulheres simples, muitas das vezes iletrados, pessoas falíveis, pessoas que têm falhas de fato, que estão ainda no processo de aperfeiçoamento e santificação, e pensam que estão apenas atacando grupos, determinados grupos da sociedade, quando na verdade cometem o mesmo erro cometido por Saulo quando perseguia a igreja, tá certo? E quando Cristo aborda-o no caminho, pela sua misericórdia, o aborda de forma dura, com uma repreensão bastante pesada, mas com intenção salvífica. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sendo que Saulo acreditava estar perseguindo apenas uma seita, mas estava perseguindo verdadeiramente a Cristo. Assim, todos nós temos que ter essa consciência acerca do Senhor que está com a sua igreja e que prometeu que estaria com ela até a consumação dos séculos. Quando se levantam para intentar contra a igreja, na verdade estão se levantando contra o Deus que está nessa igreja. Estão se levantando contra o Espírito de Deus que preside sobre esta igreja. E essa é a consciência que precisamos ter
e também precisamos despertar nas pessoas para que elas estejam atentas com relação a isso, com relação ao Deus que está nesta igreja. O diabo, o pai da mentira. O subtópico 1 é da natureza satânica mentir, é próprio dele, tá certo? A escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus havia afirmado que o diabo é pai da mentira. João 8:44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Segundo de Tessalonicenses 2:9 e 10. O apóstolo Paulo viu este espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Atos 13:10. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará, e todos os que adotam para si a mentira de forma estratégica. Eu estou dizendo para você que existem situações em que há um deslize, em que há uma falha, mas diante desse deslize vem logo uma reprimenda do Espírito Santo que incomoda você, que faz com que você não queira perseverar nessa atitude. Quando você dá ouvidos à voz do Espírito, você pede perdão, se reconcilia e você decide que você não vai prosseguir por esse caminho. Pode ser que posteriormente você cometa outra falha, porque você está num processo de aperfeiçoamento, mas você tem todo o desejo de não continuar nessa ação e você tem toda a revolta por ter caído nesse pecado. Agora, as pessoas que tomam a mentira como meio estratégico estão trabalhando em sociedade com Satanás, estão trabalhando em sociedade com o diabo, tá certo? E eles não têm parte com Deus, não têm parte com Cristo. Eles estão sendo veículos, estão sendo ferramentas de Satanás dentro da igreja. E essas pessoas, tenha certeza disso, não permanecerão na congregação dos santos, ok? Então, por mais que muitas das vezes você entenda que o tempo da paciência de Deus está dando oportunidade, está tolerando essas pessoas, saiba que o mesmo Deus que é paciente, que é misericordioso, que é amoroso, também é justo e também é soberano para no momento certo colocar cada coisa no seu lugar, tá certo? Então temos que ter essa plena consciência de lutarmos pela verdade, vivemos na verdade, pregarmos a verdade, falarmos a verdade e sempre estarmos aliados à verdade em Cristo Jesus. A mentira como ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos 2:42. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Enriquecer não é pecado, mas a maneira como eles estavam buscando obter lucro e vantagem era pecaminosa, porque envolvia mentira e envolvia esse ardil maligno. Toda vez que o diabo tentar plantar uma coisa no teu coração, isso parecerá terrivelmente vantajoso. E você parecerá uma pessoa estúpida em não aceitar. Você parecerá uma pessoa tola, uma pessoa idiota em não aceitar. E sempre trará toda aquela argumentação de que todo mundo está fazendo, óbvio que as pessoas estão fazendo, estão lucrando, só você não está fazendo, esse tipo de coisa. Só que todas as vezes que você confrontar isso com a palavra de Deus, você vai ver que ela cai por terra. Assim Jesus venceu Satanás. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito que ordenarás aos anjos que te tomem pela tua mão, para que não tropeces em nenhuma pedra. E assim ele quer distorcer o texto para com isso incentivar Jesus a tomar uma atitude que viesse a tentar a Deus, que viesse a tentar colocar Deus contra a parede, como dizem alguns hereges, ou que viesse tentar fazer com que Deus fosse obrigado a algo, como se isso fosse possível. E quando Jesus testou essa afirmação de Satanás, ele o fez por meio da palavra de Deus. Também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele testou essa hermenêutica satânica, confrontando-a com a própria palavra de Deus, ela caiu por terra. Porque a palavra de Deus é verdade, mas a interpretação era mentirosa, tá certo? Era ardilosa. E é exatamente isso que acontece toda vez que uma ideia surge, você confronta com a palavra de Deus. Se ela cai por terra, é porque aquela ideia, na verdade, era um ardil maligno, tá certo? Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. E outra, ele não dorme e não tira férias. Ele está constantemente tentando engendrar algum ardil e envolver uma pessoa para que ela caia da sua situação de fidelidade para com Deus e esteja no mesmo estado em que ele já está, condenado ao inferno, condenado, tá certo, a estar eternamente separado de Deus. O estado em que ele mesmo já está, ele tenta arrastar o maior número de pessoas para, conjuntamente com ele, cair na mesma condenação. Então, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Nós precisamos estar atentos para não sermos seduzidos pelos seus ardis e assim cairmos na mesma condenação. Essa é a situação do crente em relação a essa batalha. Não é superestimar, tá certo? Porque ele foi vencido na cruz, Jesus Cristo é vitorioso sobre Satanás, mas também não é subestimar, porque ele também, por meio dos seus ardis, consegue trazer engano, deturpação e confusão. E se nós não estivermos atentos, nós seremos engodados, ok? O segundo tópico, cristão e a mentira. Primeiro subtópico, mentira é uma escolha. Essa é a realidade. Um fato fica evidente em Atos 5, 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de sua propriedade. Atos 5, 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Versículo 3. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentira é uma escolha que envolve natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estamos sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Então perceba de uma forma muito atenta as características da ação. Uma ação livre, uma decisão livre, que competia a eles. Então eles deveriam ter tomado o caminho da verdade e ter prevalecido na verdade. Por que falamos isso? Principalmente olhando para as questões mais polêmicas relacionadas às aulas de ética, onde em algumas situações alguns personagens foram levados a se valer, tá certo? De uma situação para salvar, de uma situação para livrar outra pessoa de um perigo maior. Por exemplo, as parteiras, no caso das mulheres hebreias. E o faraó deu uma ordenança, só que aquela ordenança era ímpia. Então o descumprimento daquela ordenança era necessário diante da urgência, tá certo? Da situação e diante do peso maior da vida humana. Então, ao colocar na balança, de um lado você tem obedecer Faraó numa ordenança ímpia, do outro lado preservar a vida das crianças. Então elas optaram por preservar a vida das crianças e desprezar o cumprimento da ordem ímpia de Faraó. Então essa ponderação precisa ser levada em consideração em todas as situações. Existem situações em que você não terá uma escolha livre, mas sim alguém estará com uma arma na sua cabeça perguntando a você: tem mais alguém na sua casa? E a sua família está escondida.
E aí você tolamente vai dizer que a sua família está ali e vai lá matá-la? Não, você não está tendo uma escolha livre. Alguém está te coagindo. E o peso disso é preservar a vida da minha família ou entregá-la? Então, diante disso, você foi coagido a se valer da situação na qual você terá que optar pela proteção de sua família. Você terá que optar pela salvação de vidas, tá certo? Então isso não foi uma situação de escolha livre, você não tinha liberdade. Diferente da situação de Ananias e Safira, que fizeram uma escolha totalmente livre. Eles escolheram mentir, eles escolheram enganar, tá certo? Então o crente sempre deve optar pela verdade. E o crente sempre deve ser inteligente nas suas tomadas de decisão. Então é isso que nós precisamos ressaltar. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Através do quê? Através de um ardil e de um engano. Não adianta você tomar certas ações se elas não têm a motivação correta. Aqui não vale aquela coisa de os fins justificam os meios. Não é porque você chegou a um determinado fim que os seus meios serão ignorados. Tudo será observado, tá certo? Então você também será observada a sua intencionalidade, a intencionalidade com que você agiu. E aí entra uma situação também discutida em ética. Muitas pessoas falando a verdade, na verdade, estão buscando o mal daquelas pessoas que serão atingidas pela sua fala. Por exemplo, uma situação familiar em que uma situação constrangedora já foi resolvida, a família já prosseguiu adiante, já perdoou, mas determinada pessoa, por mero divertimento, gosta de trazer a questão à baila novamente, sempre despertando novamente aqueles sentimentos de tristeza, ou de incômodo, ou de revolta, e ao ela ser confrontada, ela apenas joga na mesa. Estou dizendo só a verdade. Só que é uma verdade que está sendo colocada com toda uma intencionalidade maligna. Então não é só o fim, não é só o resultado, é a intencionalidade com que você chega nele. É o porquê, tá certo? Então, foi bom eles entregarem mesmo aquela parte da propriedade? Foi, mas qual a intenção? Enganar. Fingir que estava entregando inteira, receber os louvores e ainda reter uma parte para si, tá certo? Com uma intencionalidade totalmente distorcida. Mentir tem consequências, e aqui você vê as consequências conforme foram observadas já, o pesado juízo de Deus que veio sobre eles como consequência das suas ações ímpias, tá certo? 3. A igreja que repele a mentira, tópico 3. Subtópico 1, uma igreja temente. Subtópico 2, uma igreja forte, tá certo? E aí parte para a conclusão. Temor a Deus, ele até vai trazer o termo, a palavra phobos. Então quando você coloca essa questão do temor a Deus, do que você está falando? Você está falando sobre uma situação no qual o amor ele está atrelado também com o respeito. Então você respeita a pessoa bendita de Deus. Por você respeitá-lo e amá-lo, você o teme. E esse o temor o leva a refrear os impulsos pecaminosos que vêm sobre a sua vida. Você rejeita, você despreza. Mesmo que aquilo desperte em você algum desejo, mesmo que aquilo desperte em você alguma curiosidade, vamos colocar assim, ou traga ideias ou estratégias que você acredita que poderiam funcionar, mas você, ao confrontar com a santidade de Deus, você expulsa todas elas e faz com que nenhuma delas venha dominar sobre a sua vida. Você rejeita-as. Por quê? Porque você teme a Deus. E temendo a Deus, você sabe que Deus é verdadeiro e Deus é santo. E Deus não toleraria tais ações. Então você zela para que não caia em nenhuma delas. Uma igreja forte, mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que é uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo. É uma igreja forte.
A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante, porque o Espírito Santo de Deus não está nela, não age nela, não tem liberdade nela, por ela ter cedido ao pecado e por ela estar justificando o pecado. Os crentes caem em pecado por acidente, sim, mas qual é a postura da igreja? Pregar contra o pecado e estender a mão para ajudar aquele que está fraco a se levantar e preservar-se do pecado e santificar a sua vida e mortificar a sua carne, tá certo? Essa deve ser a constante atitude da igreja na sua caminhada até o céu. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas, como Pedro mesmo já havia alertado, né? Que constituirão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já havia alertado em relação a isso. É possível que ele encontre também justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, tá certo? Uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, 1 de Coríntios 5, 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado, 1 de Coríntios 11, 30 ao 32. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Ninguém é capaz de enganar a Deus. E assim encerra a lição de número 6, lição importantíssima, lição, podemos dizer até, de certa forma, um tanto polêmica, mas muito, muito importante. Uma igreja não conivente com a mentira. Vivamos sempre a verdade em Cristo Jesus, custe o que custar, porque o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem por meio do Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como disse o nosso Senhor, tá certo? Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, e que essa aula venha abençoar a sua vida e venha trazer insights para que você possa ministrar a melhor aula possível, ser edificante para a igreja de Cristo Jesus, onde você está, ok? Dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.